Muito bom dia, começando essa segunda-feira, logo depois desse programa que é uma bênção, Sorrindo para a Vida, mas muito bem-vindo você que de repente nos assiste em outros horários. O programa de hoje é um programa que eu estou muito feliz em fazer, porque o meu convidado chama-se Henry Okigami, ele é farmacêutico, só que é o seguinte, na minha modesta opinião, é a pessoa que mais entende de bioquímica neste planeta e ele consegue fazer uma coisa extraordinária, que é ver Deus dentro da bioquímica. Eu acho que esse é o seu talento maior, Henry. Bem-vindo ao programa Mais Saúde. Obrigado, Gisele, obrigado pelo convite, obrigado por você estar assistindo a gente aqui. Olha, na verdade, não há como você olhar para algum lugar e não ver Deus. Ai, que né? bênção. Isso é muito ceticismo. E eu estudo bioquímica e à medida que eu me aprofundo na bioquímica, cada vez mais eu vejo Deus dentro. Por quê? Eu falo para os meus alunos que Deus é um grande bioquímico. Ele montou o nosso metabolismo de uma forma tão perfeita, de uma forma tão racional e maravilhosa, que não tem como não existir Deus. Não existe como. Uhum. Qualquer indivíduo que estuda, ele vê Deus nas entrelinhas da ciência. É incrível, né? E realmente Verdade. eu fico maravilhada de ver uma pessoa justamente como Henry, porque eu não me conformo, parece que quanto mais assim a pessoa galga altos títulos dentro da ciência, parece que ele tem um prazer de dizer que é ateu, que Deus não existe. E eu acho isso assim ridículo, porque eu digo assim, quem estuda uma célula e vê o que acontece ali dentro, como que está bem tudo estruturado, é impossível não ver Deus. Então, eu acredito que talvez a mente ou o coração dele não tenha sido tocado por Deus, né? Eu acredito que se alguém olha para a ciência e não vê Deus, ele é cego. Com certeza. E não é nem que Deus não o tocou, ele não se deixou tocar, né? Porque, na verdade, Deus toca todos nós, né? No momento certo, mas toca, né? Eu sempre falo assim, né? Deus é nosso Pai e nosso Mestre. E nós estamos aqui para aprender. E Ele deixou tanta coisa para a gente aprender, né? Tanta coisa. E deixou uns instrumentos maravilhosos como você para nos ensinar muita coisa. Gente, hoje eu pedi para o Henry falar sobre estresse. Porque, de repente, a gente vê que o estresse acaba sendo hoje, né, o gatilho para tanta coisa, não, Henry? É verdade. Mas, veja bem, o pessoal vê o estresse como uma doença, né? Mas, há muito tempo atrás, quando Deus nos formou, e Deus nos deu uma inteligência, mas essa inteligência nós começamos a usar para mudar o mundo. Mas, quando Deus nos formou, Ele colocou algumas respostas bioquímicas que é assim: quando você se deparar com um perigo ou com algo que te ameace, você vai liberar um hormônio que nós chamamos de cortisol. Aí o que esse cortisol faz? Esse cortisol modula a forma como nós usamos a energia. E engraçado, Gisela, porque Deus direciona o gasto de energia para o músculo com um substrato e ele deixa a glicose para ser utilizada no cérebro. Com isso, o cortisol, por exemplo, ele aumenta a glicemia sua, que é a glicose sanguínea, diminuindo a captação de glicose no músculo, mas sobra glicose para quem? Para o seu cérebro. Partindo da premissa que se um dia você se sentir ameaçado, você tem que ter o seu músculo e o seu cérebro funcionando. Assim, é uma coisa perfeita, perfeitíssima. Só que hoje a gente passa por estresse o tempo inteiro. E essa glicemia alta, né, cobra um imposto. Por exemplo, aumentando o risco de diabetes, por exemplo, né? E Deus também libera um hormônio na nossa cabeça que prepara o nosso músculo para reagir e faz o nosso coração bater mais rápido, para o sangue chegar no músculo. Só que vamos supor, essa é uma reação física. Aí quando, por exemplo, você se depara com uma imagem que você não gosta, com uma imagem que você julga ameaçadora, ele faz isso. Só que esse hormônio, neurotransmissor, na verdade, ele aumenta a sua pressão e faz você ter batimentos cardíacos mais rápidos. E o tempo todo isso não é bom. E a nossa vida é assim, é cercada de estresse, né? Exato. Então, o estresse que fez a nossa civilização sobreviver para nós estarmos aqui hoje e que mantemos, né? Porque outro dia eu estava perguntando assim, mas por que não precisamos mais de certos mecanismos, né? Mas acontece que do jeito que o homem está lidando com a natureza, provavelmente esses mecanismos de sobrevivência vão ser muito úteis no futuro, né, Henry? Olha, eu não quero ser pessimista, né? Eu acredito que
Deus acredita em nós, como nós acreditamos nele. Mas se o mundo continuar como está, a gente está só criando um ambiente cada vez mais hostil, né? É como se você tivesse os peixinhos no aquário, né? Aí o peixinho está no aquário e o peixinho mesmo está sujando o aquário. Nós estamos numa redoma que é o planeta Terra. E nós mesmos estamos destruindo o planeta Terra. Por quê? Ganância, ignorância, né? Eu não consigo conceber, por exemplo, a guerra, as pessoas se matando. Eu não consigo ver isso como uma coisa normal, né? Então nós estamos destruindo o nosso mundo e nós temos que viver nesse mundo e a gente esquece isso. Cada indivíduo, por exemplo, que desmata a Amazônia, esquece que os descendentes deles vão ter que viver com aquele desmatamento. Ou seja, ele não pensa no futuro, ele só pensa no aqui e agora, né? E isso faz, esse mundo que a gente muda, faz o mundo ser totalmente diferente, então a gente estressa o tempo todo. A gente passa por perigos, passa por preocupações. Você, por exemplo, assistir um noticiário pela manhã é quase que puro passar estresse. Com certeza. Só se tem notícia ruim, né? Uhum. É complicado. E, Henri, o que, por exemplo, porque a gente sabe que existe também esse estresse vindo de uma diversidade ambiental. Hoje nós temos uma poluição, isso também gera estresse, né? Estamos comendo mais aditivos alimentares que não existem no alimento como ele está na natureza. E isso tudo provoca estresse, certo? Isso tudo soma a alteração que o estresse causa em você e piora o seu estado de saúde, né? Jogando para você no estado que eu diria de quase doença, né? Ou uma pré-doença, onde falta pouca coisa para que você fique doente. Mas isso também é culpa nossa, né? É culpa nossa, porque nós pensamos assim, a população cresceu, nós temos que conservar o alimento, então o alimento tem que ficar na prateleira para ser comercializado. E aí nós colocamos moléculas que matam as bactérias. Mas nós já esquecemos que a bioquímica de uma bactéria é muito parecida com a nossa. Parece que Deus usou um modelo muito parecido, né? Pegou uma bactéria e falou assim, eu vou dar uma melhoradinha aqui, vou fazer um protozoário, vou melhorar aqui, vou fazer um verme, vou melhorar aqui, vou fazer um... E ele vai melhorando, só que nós temos muita parecência com uma bactéria do ponto de vista do metabolismo. Porque Deus usou o mesmo mapa, né? É lógico que existem algumas coisas diferentes, mas a gente esquece que tudo que pode fazer mal para qualquer ser no planeta pode fazer mal para nós, né? É tudo uma questão de quantidade. Exato. E Henri, como é que seria, digamos assim, hoje a gente dizer para quem está nos ouvindo que tudo bem, o estresse é necessário em situações realmente que você tem uma luta ou uma fuga, como você estava falando, né? Física. Mas como administrar melhor, inclusive em termos de alimentação, que você entende disso de maneira brilhante, como é que a gente pode estar ajudando esse nosso telespectador do Mais Saúde a melhorar a sua visão em relação ao estresse e também em relação à sua alimentação? Bom, uma dieta mais natural, mais orgânica, a gente tem que sempre imaginar que talvez nós não tenhamos sido feitos para comer tanto carboidrato como nós consumimos. Quando você vai no supermercado, por exemplo, o alimento mais barato é um carboidrato, né? E aí a população fala, olha, eu vou comprar esse biscoito, isso aqui, e começa a consumir aquilo, mas em termos de nutrientes ele é bem pobre, né? Só tem caloria. Outro dado interessante é tentar ter uma vida mais natural, uma vida mais orgânica. Eu fico sempre imaginando assim, se você tem um quintal em sua casa, por que você não pega o hábito de cultivar uma hortaliça? Tudo bem que aquilo pode até falar assim, mas eu não tenho um quintal grande, eu não vou fazer alimento para eu me manter. Mas você vai ter uma distração, né? Interagir com a natureza sempre é uma boa coisa. Ter um jardim em casa é sempre uma coisa ótima. Tentar evitar essas moléculas exógenas, produtos conservados, né? E tentar ter uma vida mais natural. Essa é a minha opinião. Outra coisa que eu acho muito importante é as pessoas valorizarem aquilo que é importante realmente, né? Porque eu sempre comparo assim, o que é o estresse, né? Você pega um peso pequeno e fica segurando. Então, a cada dia esse estresse vai sobrecarregando. Esse peso pequeno, por pouco tempo, não faz diferença. Mas depois de vários meses, vários anos, ele começa a lesar o seu braço e você não consegue sustentar aquele peso.
O estresse é como se fosse o rompimento de uma represa. Um rio represado durante anos e anos e anos, chega um dia, rompe. Aí você entra numa crise de estresse, onde você não consegue mudar o seu comportamento mais. Aí se apela para medicamento. Nós devemos confiar mais em Deus, dar nossa vida mais ao Senhor e acreditar que nós temos um papel na terra. E lembrar sempre que Deus não te dá um peso maior do que aquele que você pode carregar. Então carregue o teu peso com fé, amor, que você conseguirá superar esses problemas. Então, gente, e o Henry realmente ele tem essa conotação de perceber o quanto é importante a parte da oração, né, Henry? Num contexto global para o ser humano, assim como comer, assim como dormir, essa parte, quanto é importante, né? Claro, existe um filósofo de direita que sempre fala que Deus é a última esperança de um indivíduo esmagado pela infelicidade. Na verdade, eu acredito que sim, sabe por quê? Porque quando a gente não tem esperança, a gente apela para aquilo que está dentro do nosso coração, quem está lá no fundo da nossa alma. Então essa citação de Raymond Aron, para mim, não é uma crítica, Karl Marx, se não me engano, não é uma crítica, na verdade é realmente uma confirmação. Quem pode salvar você quando você está no fundo do poço? Você mesmo, com a sua fé. Agora, existem outros mecanismos e você pode ajudar. É aquela história, né? Deus ajuda, mas você também tem que se ajudar. Às vezes, você pode até precisar de medicamentos para sair da crise de estresse. Lógico. E o médico pode ter seu papel. Mas entender a vida é a melhor forma para isso. Gente, é bíblico, tá? O homem prudente não despreza os medicamentos. O Rock vive falando essa frase, né? Porque realmente é importantíssima. E é exatamente isso que você falou. A importância de... Eu gosto muito da frase de São Paulo, que diz assim... quando sou fraco é que sou forte, porque na fraqueza dele é que ele deixa Deus agir. Porque a gente tem mania, né? De enquanto a gente pode, a gente quer fazer e acha que é todo poderoso, né? Então é só quando você se rende que realmente você não tem jeito, é que a coisa vai. Mas, Henry, a gente vai para o nosso intervalo e já já a gente volta, vocês vão ver que é um intervalo curtinho e é um intervalo que não é propaganda comercial e nós voltamos já já com essa pauta que eu queria muito trazer para vocês, com essa pessoa incrível que é o Henry Okigami.